Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Seja muito bem-vindo para mais um Encontro com a Palavra. É uma honra ter você como nosso ouvinte. Em nosso programa desenvolvemos um estudo panorâmico de todos os livros da Bíblia. Concluímos um breve estudo dos Evangelhos e hoje o assunto é o 5º livro do Novo Testamento, o livro de Atos dos Apóstolos. Acompanhe conosco. O livro de Atos começa como os Evangelhos terminaram, com a grande comissão de Jesus. Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O livro de Atos é o livro histórico da primeira geração da Igreja de Jesus Cristo. Ele liga os 4 evangelhos às epístolas de Paulo que vem a seguir. Se não fosse pelo livro de Atos, não saberíamos quem foi aquele homem chamado Paulo e tantos outros presentes nas epístolas aos Romanos, Coríntios e Efésios. Podemos considerar os 5 primeiros livros do Novo Testamento como livros históricos, mesmo considerando que os 4 primeiros, os evangelhos, são biografias de Jesus. Ouça a introdução do livro de Atos. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Quando lemos esses primeiros versículos do livro de Atos, vemos com clareza que o autor desse livro é o mesmo do 3º evangelho, o Evangelho de Lucas. O autor escreveu o livro de Atos para a mesma pessoa para quem escreveu o Evangelho de Lucas, um homem chamado Teófilo, nome que significa que ama a Deus. Sempre fiquei impressionado com o fato de que Lucas, nosso querido médico, tivesse tanta consideração por esse homem, a ponto de escrever um evangelho inteiro para ele, a fim de que fosse instruído em tudo que Lucas tinha lhe ensinado. Lucas foi um historiador detalhista, que buscou um entendimento completo de todas as coisas. Seu objetivo, ao escrever o seu evangelho, foi fazer um relato histórico de tudo que se referia a Jesus Cristo. Ao escrever o livro de Atos, ele tem o mesmo objetivo, relatar com precisão. No evangelho, ele escreveu sobre tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar até sua ascensão. Este foi o enfoque de Lucas, o que Jesus fez e ensinou. Nessa ordem, Jesus foi, primeiro, um homem que fez e depois um professor. No livro de Atos, Lucas vai contar a Teófilo o que Jesus continuou a fazer depois de sua ascensão. Poderíamos chamar esse livro de Os Atos do Cristo Ressurreto e não Atos dos Apóstolos. Este título não foi Lucas quem deu, foram os tradutores que organizaram os livros do Novo Testamento. Eles deram esse nome porque cerca da metade do livro fala sobre o ministério do apóstolo Pedro e a outra metade sobre o ministério do apóstolo Paulo. Por isso o título, Atos dos Apóstolos. A partir do capítulo 2 poderíamos intitular o livro de Os Atos do Espírito Santo, porque estão aí relatados os atos do Espírito Santo através de apóstolos como Pedro, Paulo e outros. Mais adiante, lemos sobre o dia do Pentecostes e sobre os sinais e maravilhas manifestados. Aí o título que cairia melhor seria Os Atos do Cristo Ressurreto. É Pedro quem fala. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. Concluímos que o melhor título para esse livro seria
os atos do Cristo ressurreto através dos apóstolos. Nos primeiros versículos do livro de Atos, Lucas diz que fez um relato histórico no seu evangelho sobre tudo o que Jesus começou a fazer até sua ascensão. Mas, depois da ascensão de Jesus, Lucas afirmou: Jesus continuou a fazer e a ensinar através dos apóstolos. É importante notar que o livro de Atos não termina. Ele apenas para. No capítulo 28, o apóstolo Paulo tinha finalmente chegado a Roma. Ele tinha uma obsessão por ir a Roma e por todos aqueles julgamentos. Seguindo a narrativa do livro, a chegada de Paulo a Roma seria o clímax da narrativa, mas o livro para. Uma das razões para isso ter acontecido pode ser a prisão daqueles que estavam escrevendo o livro, entre eles Lucas, que por isso não pôde terminar o livro. Outra razão pode ser a providência de Deus. O livro não acaba porque a história da igreja não acabou e nós ainda estamos escrevendo essa história. Estamos continuando o livro de Atos. Poderíamos chamar o momento que a igreja está vivendo de Atos capítulo 29. Na sua leitura do livro de Atos, quero que você faça algumas observações. Primeira, como esse é um livro histórico, ele deve ser estudado como estudamos os livros do Velho Testamento. É o apóstolo Paulo quem nos ensina qual deve ser a abordagem desta narrativa histórica. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado ao fim dos tempos. Todas essas coisas relatadas nessa narrativa histórico-bíblica, quer no Novo Testamento, quer no Velho, aconteceram por duas razões: exemplo e aviso. Por isso, enquanto você estiver lendo as narrativas históricas da Bíblia, busque os exemplos e os avisos nelas contidas. Você encontrará muitos. Outra coisa a ser observada é o propósito que foi dado à igreja. Esta é uma das primeiras coisas com que você se depara quando começa a ler o livro de Atos. Já lemos alguns desses versículos. Uma dessas passagens é a em que Jesus, encerrando seu ministério, fez a grande comissão. No final dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, todos eles registram estes acontecimentos. Mateus, em seu evangelho, registrou assim: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. O primeiro encontro de alguém dos apóstolos com Jesus, conforme o primeiro capítulo de João, foi bem pragmático. Você se lembra? Jesus voltou-se para eles e perguntou: o que vocês querem? E eles responderam com uma pergunta: Rabi, onde estás hospedado? Jesus respondeu: venham e verão. E aí eles foram e viram e passaram aquele dia com ele. O relato continua dizendo que eles viveram com ele e morreram por ele por causa do que viram quando se comprometeram a ir e ver. Depois que eles decidiram ir e ver onde Jesus vivia, eles viveram com ele durante 3 anos. Jesus, além de ensiná-los, também ordenou que eles observassem algumas coisas. No final daqueles 3 anos, Jesus disse: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. O 5º livro histórico do Novo Testamento começa exatamente como terminam os 4 evangelhos, com a grande comissão. Sabemos que esta é a grande comissão de Jesus. Jesus deu vários mandamentos, por isso chamamos de grande comissão ou grande mandamento. O livro de Atos é uma ilustração da comissão de Jesus e um registro de como os apóstolos obedeceram o ide de Jesus. Eles foram a todas as nações, fizeram discípulos, batizaram aqueles discípulos e os ensinaram. Na grande comissão existe uma ordem: vão e façam discípulos. As outras partes da grande comissão são batizando e ensinando. Então, a grande comissão consiste em ir, fazer discípulos ou pregar, batizar e ensinar. É exatamente isso que acontece no livro de Atos. Os apóstolos fizeram discípulos. Eles fizeram discípulos indo, batizando e ensinando. Mas o imperativo, a ordem dada à igreja foi: façam discípulos.
Alguns teólogos afirmam que a grande comissão é o estatuto da igreja. E como qualquer outra organização, a igreja deve cumprir os termos deste estatuto para que continue a existir. Agora que vamos estudar a história da igreja, observe que ela recebeu um propósito logo no seu início, a grande comissão, que é o seu estatuto. Observe também que foi dada uma promessa à igreja. No primeiro capítulo de Atos, Lucas conta que antes de ascender ao céu, Jesus deixou mandamentos com seus apóstolos. Não apenas um, mas vários mandamentos. Além da grande comissão, Jesus também ordenou: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Os chineses dizem que uma jornada de 1000 quilômetros começa com o primeiro passo. Depois de ordenar o início da marcha, Jesus lhes disse: não tomem o próximo passo até que recebam poder do Espírito Santo sobre vocês. Esperem pelo cumprimento da promessa do Espírito Santo. Jesus se referiu ao poder do Espírito Santo como a promessa do Pai. Jesus tinha dado esta promessa durante a última ceia. Jesus prometeu que mandaria o Espírito Santo e agora lemos que ele disse: esperem até que a promessa seja cumprida. Temos aqui mais uma ilustração. As Escrituras têm muito a nos dizer sobre esperar no Senhor. Lemos sobre isso no Velho Testamento. Espere no Senhor. É necessário ter mais fé para esperar do que para qualquer outra coisa, principalmente se você for como eu. Quando decido que quero alguma coisa, quero para ontem e do meu jeito. Não gosto de ter que esperar. É preciso fé para esperar, mas às vezes Deus nos fala: espere, espere. Há uma passagem do Velho Testamento, uma das minhas preferidas, que diz: por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação, meu Deus não considera minha causa. Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Nesse texto de Isaías, capítulo 40, Deus presenteia o seu povo com uma palavra preciosa sobre fé. Eu gostaria que você se programasse para estar conosco no próximo programa. Temos muito que aprender. Até lá. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.